Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 21 de junho de 2018. O catarinense que participou da nova descoberta da ciência. Parte 02. Há pouco menos de um mês, o mundo da ciência foi sacudido pelo anúncio da descoberta de um estado da matéria além do sólido, líquido, gasoso e plasma que aprendemos na escola. É um fenômeno difícil de explicar e mais difícil ainda de entender, mas que pode resultar em materiais supercondutores com aplicações no dia a dia, desde transmissão de energia até computadores com capacidade de processamento infinitamente superiores aos atuais. Entre os americanos, austríacos e alemães da equipe que conduziu os experimentos, há um único brasileiro, Germano Oio Júnior, catarinense de Taiópolis, atualmente pesquisador no Instituto de Estudos Avançados da USP em São José dos Campos, SP. Na entrevista a seguir, o físico fala sobre a participação no processo e como faz para conciliar os afazeres de cientista com o trabalho voluntário que realiza em escolas por meio do Instituto Rambo Gil para a Conservação da Biodiversidade. Aos 57 anos, casado, sem filhos por opção e desapegado dos bens materiais, quando não está congelando átomos por aí, é quase certo que ele estará no meio do mato na região de Guaramirim protegendo alguma espécie ameaçada. Como um sujeito de Itaiópolis nascido, aluno do ensino médio e fundamental em escolas públicas, vai parar em um avançado instituto de pesquisa? Desde os 11 anos eu tinha o sonho de ser cientista. Acho que o que motivou foi eu estar assistindo com meu pai a chegada da nave Apollo 11 à Lua em 1969 e lembro muito bem, eu tinha 9 anos. Na escola, gostava de ler bastante, embora nunca tivesse visto como era o trabalho de um cientista porque em Itaiópolis não existia. Qual foi a reação de seus pais quando o senhor disse que queria ser cientista? Meu pai teve um AVC quando eu tinha 3 anos e ficou bem debilitado, nunca o ouvi falar. Mas sempre fui muito estimulado a estudar. Diziam para mim: se você quiser ser alguém, tem que estudar. Venho de uma família de agricultores. Passamos por muitas dificuldades, então estudar era um jeito para tentar sair da miséria, digamos assim. Chegou um momento em que minha mãe tirava leite de vaca e eu o entregava nas casas, a gente vivia disso. Com a morte do meu pai, quando eu estava com 12 anos, a gente teve que se esforçar bastante para vencer as adversidades. No que consiste a descoberta da equipe de pesquisadores da qual o senhor é um dos integrantes? A gente conseguiu observar um novo estado da matéria e também um novo tipo de ligação química, uma maneira de os átomos se ligar que ninguém tinha observado antes. Todo mundo está habituado com os estados da matéria sólido, líquido, gasoso e plasma. Descobrimos que, em condições extremas, há um estado diferente. Esse estado é chamado de Polarisons de Rydberg e é criado em temperaturas extremamente baixas, por isso que se diz átomo frio. Participei da preparação dos feixes de lasers para aprisionar os átomos e resfriá-los para obter a condensação de Bose-Einstein em fase da matéria formada por bósons partículas a uma temperatura muito próxima do zero absoluto. São temperaturas tão baixas que só existiram no início da formação do universo. Nessas condições, a matéria exibe um comportamento puramente quântico, com propriedades mágicas.
No livro de Leon Denis O Espiritismo e as Forças Radiantes, publicado em 1923, Leon Denis nos mostra que o estudo dos fluidos e das forças radiantes leva, necessariamente, às formas invisíveis da vida, pois a ela se relaciona fortemente. É por aí que a ciência nova chegará a reconhecer a existência do mundo dos espíritos e que as imensas perspectivas do além se abrirão diante dela. O autor demonstra que o universo é um reservatório infinito de forças em ação permanente, uma vibração imensa, cuja fonte central, a vontade motriz, está em Deus. Diz ele, vivemos numa época notável na história do mundo. O universo desconhecido e invisível levanta, lentamente, os véus que nos ocultavam os seus maiores segredos. Forças de uma potência incalculável foram reveladas, e o homem, com sucesso crescente, trabalha para a sua aplicação. Citemos, inicialmente, a eletricidade. Há meio século, ela era ainda uma curiosidade científica, como cita o general Ferrier em artigo reproduzido em várias revistas. E, eis que ela se tornou um dos elementos essenciais do progresso e não saberíamos mais viver sem ela, sob as formas diversas que apresenta no seu uso industrial e nas mil necessidades da vida diária: corrente contínua, corrente alternada, eletricidade estática, ondas hertzianas, raios catódicos, etc. O general Ferrier enumera os diversos modos de transmissão do pensamento humano através do espaço. A telegrafia com fio chegou, com o auxílio dos aparelhos Baudot, a transmitir 10.000 palavras em uma hora e por linha. Os cabos submarinos, que transmitem 100.000 palavras por dia, vão aumentar o seu consumo, por processos novos, de tal modo que as tarifas poderão ser bastante diminuídas. Da telefonia com fio, que permite comunicar a 6.000 quilômetros de distância, passemos aos procedimentos sem fio. Neste campo já se pode dizer que a França é, atualmente, a maior potência do mundo dotada de postos de TSF. O de Croix-Dinx, próximo de Bordeaux, é chamado de Estação Lafayette e pode ser ouvido de todos os pontos do globo. Logo será ultrapassado pelo de Saint-Assise em vias de acabamento. No momento, estuda-se o meio de transmitir por TSF desenhos fotografados, escritas, isto é, cartas inteiras, com os documentos anexados. A eletricidade das ondas hertzianas nos reserva outras surpresas. E, entretanto, conclui o general Ferrier, apesar de todas as pesquisas e de nossos trabalhos, ignoramos ainda a verdadeira natureza dessa força maravilhosa, fato este constatado várias vezes por homens de valor. No decorrer de palestras espiritualistas e, sobretudo, no final de certas palestras contraditórias, várias vezes apresentaram-me essa questão: o que é a energia nas formas diversas sobre as quais ela atua, que se nos tornaram familiares. Graças aos ensinos de nossos guias espirituais, estamos em condição de responder. A energia decorre dessa corrente imensa de forças que percorre o espaço, regula a marcha dos astros e alimenta a vida de todos os seres nos planetas. A eletricidade, as ondas hertzianas e todas as forças radiantes, cuja existência constatamos hoje, são apenas emanações derivadas, e poderíamos até dizer parcelas, dessa poderosa corrente de força e de vida que anima o universo e cuja fonte está em Deus. A energia ou movimento representa a ação mais sensível do ser universal, no tempo e no espaço. Deus é a fonte da vida e a vida se manifesta pelo movimento. Duração, espaço e movimento formam, na sua reunião, a unidade que se manifesta a Deus. Desde Galvani, a atenção do homem se encaminhou para a eletricidade, mas é somente a partir dos trabalhos de William Crookes sobre os estados sutis da matéria que começamos a perceber a extensão, a calcular a potência das forças invisíveis.
Sabe-se que as experiências desse ilustre sábio, com os médiums Home e Florence Cook, foram o ponto inicial de grandes descobertas que se sucederam e revolucionaram a física. Certamente, antes dele, Allan Kardec e a escola espírita tinham estabelecido a existência do mundo dos fluidos, mas foi Crookes o primeiro que conseguiu captar as forças radioativas e armazená-las, de modo a torná-las úteis para a ciência humana. As suas análises sutis da força psíquica estão descritas no seu livro Recherche sur l'espiritualisme e Pesquisas dos Fenômenos Espíritas. Talvez observem que não se deve confundir as radiações do espaço com o fluido humano. Mas sabemos que uma relação íntima os religa e que todas as forças terrestres, celestes e humanas se relacionam a um princípio comum. A matéria, sob seus diversos aspectos, constitui um imenso reservatório de energia. Na realidade, ela é apenas força condensada. Os sólidos se transformam em líquidos, os líquidos em gases, os gases em fluidos, e estes, à medida que se tornam mais sutis, mais quintessenciados, recuperam as suas propriedades primitivas e parecem se impregnar de inteligência. Pelo menos é o que parece resultar de certas manifestações do raio. Num grau superior, a força parece se identificar com o espírito e se torna um de seus atributos. Toda matéria concreta é apenas, portanto, a energia capturada. O químico Fabre calculou que 1 quilo de carvão concentra 23 bilhões de calorias, que liberadas, bastariam, diz ele, para acionar uma rede de linhas de estrada de ferro, durante 2 anos. Ora, apenas liberamos, atualmente, um número proporcionalmente insignificante. No dia em que se souber desintegrar, liberar todas as partículas da matéria, estaremos de posse de uma força incalculável. Mas, tais progressos, nos dizem os espíritos, são medidos pelo valor moral da humanidade. Deus não permite que certas revelações ou descobertas se realizem antes que o homem tenha atingido uma consciência mais completa de seus deveres e de suas responsabilidades. Vimos, na recente guerra, uso que os alemães fizeram dos progressos da química. Que farão eles, em uma outra guerra, das energias formidáveis que adormecem no íntimo da matéria? Ao menos, a ciência chegou a reconhecer a harmonia que liga as teorias da eletricidade à lei universal da gravidade. Essa não regula somente a marcha dos corpos celestes, sob seus 2 aspectos, atração e repulsão, ela regula todos os movimentos da matéria, desde as suas mais ínfimas partículas até os astros gigantescos do espaço. Todas as moléculas químicas, todas as parcelas da força elétrica, como os íons e elétrons, representam sistemas completos, análogos aos sistemas estelares. As mesmas radiações as penetram e as mesmas correntes as animam. A natureza vibra, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande. A formação de um astro, diz Max Franck, é idêntica, sob o ponto de vista do mecanismo das forças ativas, à formação de uma molécula simples. Pode-se constatar, desde agora, por escalonamento das forças conhecidas, que o abismo intransponível, que outrora parecia separar a matéria do espírito, acha-se ultrapassado. A cadeia de vida se desenvolve grandiosamente, sem solução de continuidade, desde o átomo até o astro, do homem, em todos os graus da hierarquia espiritual, até Deus. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de junho de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.